Então hoje nós vamos fazer a simulação em elementos finitos usando o software FEM, tá? De um capacitor de placas paralelas. A apresentação aqui está organizada numa introdução, né, na apresentação do método dos elementos finitos, do software FEM, e especificamente da simulação do capacitor. Como eu disse, a primeira parte aqui da apresentação eu vou passar relativamente rápido, porque nós já vimos esse conteúdo na nossa primeira aula prática. Tá? Então, só relembrando, né, que o método dos elementos finitos ele consiste em nós realizarmos, né, a divisão de uma peça complexa em vários elementos menores, né, um número finito de elementos, e realizar a simulação, então, dessa peça, né, seja para analisar a transferência de calor, escoamento de fluidos, esforços, ou mesmo fenômenos eletromagnéticos, como o campo elétrico, campo magnético, ondas eletromagnéticas. Tá? Aqui algumas aplicações que eu já havia apresentado. As aproximações que são feitas no método, né? A gente tem uma peça aqui com uma geometria muitas vezes complexa e a gente aproxima ela, né, por elementos que apresentam aqui uma discrepância no formato do elemento, né, com relação ao contorno real da figura, né? Então aqui fica evidente a aproximação que é realizada. Então isso obviamente traz um pequeno erro na simulação, mas a gente consegue analisar todos os fenômenos físicos sem problema nenhum. Como eu comentei, esse erro ele costuma ficar limitado aí a uns 10%, tá? Uma aproximação assim razoável. Bom, a gente vai usar o FEM, que é o Software Finite Element Method Magnetics. Apesar do nome, né, remeter à simulação magnética, ele também faz simulações de campos eletrostáticos, que é o caso da aula de hoje. Relembrando, a gente tem 3 ambientes, né, o ambiente de pré-processamento, onde a gente faz o desenho CAD, gera a malha de elementos finitos, o mesh. Tem o processamento, que é a execução do método numérico em si, e o pós-processamento, que é a exibição e análise dos resultados. Tá? Então, de imediato aqui, vamos realizar a simulação desse problema, que é determinar a capacitância de um capacitor de placas paralelas. Então, aqui no cantinho está desenhado em 3 dimensões, ó, o nosso problema. É um capacitor relativamente grande até, fisicamente falando, né? Ele tem 20 milímetros na face frontal, 20 milímetros de profundidade. Então ele é aqui uma placa, né? Uma placa quadrada, 2 placas na verdade, né? Separadas de 1 milímetro. Essa distância de 1 milímetro para um capacitor é relativamente grande. Isso acaba reduzindo bastante a capacitância. Então, apesar das placas terem dimensões grandes, né, a distância também é grande. Eu escolhi essa distância para ficar fácil na hora da gente fazer o desenho. Tá? E de forma alguma também inviabiliza o emprego da simulação em elementos finitos e o emprego da equação teórica para o cálculo da capacitância. Né? Lembrando que a capacitância é a carga armazenada em uma das placas, dividida pela diferença de potencial entre as placas. Né? E se a gente, para qualquer capacitor, a gente atribuir uma carga e calcular a diferença de potencial, e fizer essa razão, né, a gente vai chegar numa relação sempre de dimensões físicas do capacitor e propriedade elétrica do dielétrico. Né? Então, para o caso do capacitor de placas paralelas, a capacitância é dada pela permissividade do dielétrico, que está em amarelo aqui nessa figura, né, entre as placas, a área das placas, então no nosso caso aqui é 20 milímetros, né, ao quadrado, então a área das placas, dividido pela distância entre as placas, aqui no caso, então 1 milímetro, a gente tem que converter tudo para o SI. Tá? No FEM, a gente vai enxergar o problema assim de frente, ó, né? O capacitor vai estar de frente para a gente.
Eu não sei se vocês se recordam, mas o FEM ele realiza a simulação apenas em 2 dimensões, não em 3 dimensões. Mas ele consegue emular uma terceira dimensão. Então, na configuração da simulação, a gente diz qual é a profundidade da placa. Então, a gente vai desenhar essa placa aqui com 20 milímetros de largura, mas a gente vai informar para o FEM que ela tem 20 milímetros de profundidade também. Tá, pessoal? Bom, nessa simulação, a gente vai desenhar um capacitor, duas linhas, na verdade, né? Eu já vou formalizar para vocês que a gente não vai desenhar essas linhas aqui com 20 milímetros, porque a gente tem um eixo de simetria aqui no meio do capacitor. Tá? E nós vamos atribuir uma diferença de potencial entre as placas, que vai implicar no acúmulo de cargas elétricas positivas numa placa e cargas elétricas negativas na outra placa. A gente poderia fazer o contrário também, atribuir a carga elétrica e medir a diferença de potencial. Nessa simulação eu prefiro, então, definir a diferença de potencial. Ok? Bom, dentro do capacitor aqui o campo elétrico ele vai ser homogêneo, né? Ele não enfraquece com a distância, e o campo elétrico da placa positiva se soma com o da placa negativa. E aqui nas bordas, né, há o efeito de borda, que a gente chama, que é essa curvatura do campo elétrico. Na dedução que nós fizemos em aula dessa equação da capacitância, nós desconsideramos esse efeito de borda. Por quê? Nós assumimos que a dimensão do capacitor, a dimensão das placas do capacitor, era muito maior que a distância entre as placas. Isso não é verdade aqui nesse caso, ó. Se a gente olhar, né, a face frontal aqui da placa do capacitor tem 20 milímetros e a distância entre as placas tem 1 milímetro. Então, a face é apenas 20 vezes maior que a distância. Então, isso vai introduzir um erro. Ok? Então, a simulação ela vai dar a capacitância mais realística, comparado a essa equação, que dá o valor da capacitância teórica, desconsiderando o efeito de bordas. Tá? Bom, então nós vamos atribuir, nesse problema, tensões para as placas do capacitor. Por exemplo, 100 volts na placa de cima e 0 volts na placa de baixo, ou na simulação 100 volts na placa de cima e menos 100 volts na placa de baixo. Pode ser também, tá? Aí, nesse caso, a diferença de potencial seria 200 volts. Né? O potencial da placa de cima menos o potencial da placa de baixo. Esse problema, pessoal, tem um eixo de simetria, que eu já vou definir, mas eu não sei se vocês lembram também que a gente tem que definir qual é o limite, qual é a borda, ou em outras palavras, qual é o domínio da nossa simulação. Então, nós vamos definir um domínio, né? A gente tem que definir aqui o limite da simulação, até onde que os elementos finitos serão criados. A gente não pode criar elementos finitos aqui até o infinito, senão vai dar um número infinito de elementos. A gente tem que definir uma borda. E escolher essa borda, a distância, né, do capacitor, aqui no caso, de forma que essa borda não influencie no resultado. Ok? O nosso domínio de simulação será preenchido por ar. Então, o ar também estará aqui separando as placas. O dielétrico do capacitor será ar. Tá? Pessoal, o capacitor ele tem um eixo de simetria. Tá? Bem no meio dele, a gente vai passar o eixo vertical lá no FEM. Então, nós vamos desenhar apenas metade da placa do capacitor. Então, essa placa do capacitor aqui, ela terá 10 milímetros, né, de largura aqui na face frontal por 20 milímetros de profundidade. Mas nós vamos definir a mesma diferença de potencial aqui entre as placas. Tá? Vai haver um acúmulo de carga aqui nessas placas, só que a gente tem que ter em mente o seguinte, que esse acúmulo de cargas para o capacitor completo é o dobro. Né? Então, dá um exemplo aqui, supondo que seja acumulada 10 milicoulombs na placa positiva. Tá? Como a gente está vendo só metade da placa, o acúmulo de carga total é o dobro disso.
Então, ao invés de 10 milicoulombs, será 20 milicoulombs, porque nós temos mais 10 milicoulombs aqui na placa do lado esquerdo, ok? E o capacitor ele tem, né, 20 milímetros na face frontal. Então, quando a gente for calcular lá na equação teórica, né, da capacitância, a gente tem que levar em conta a dimensão total do capacitor, que é 20 milímetros na face frontal, 20 milímetros de profundidade, e isso dá o dobro da carga, tá, que é exibido na simulação. Então, o único cuidado é esse. Quando nós formos utilizar a equação teórica, a gente tem que considerar o dobro da carga para a diferença de potencial que nós definirmos. Tá? Aqui na figura está 100 volts em cima, 0 volts embaixo, mas na simulação lá eu vou trabalhar com uma diferença de potencial mais simétrica, então 100 em cima e menos 100 embaixo, então 200 volts de diferença de potencial entre as placas. Esse problema ele não é um problema axissimétrico, como naquela carga esférica que nós simulamos, né? O capacitor ele não está girando no entorno do eixo vertical, então a gente vai trabalhar aqui com os eixos x e y. Mas o eixo vertical, que é o eixo y, continua sendo o eixo de simetria. Tá? Esse aqui é um problema planar, não é axissimétrico, é planar. Bom, aqui estão as coordenadas dos pontos que a gente vai definir para depois desenhar as linhas, né, os segmentos. Nesse caso aqui a gente vai trabalhar só com segmentos de reta, a gente não vai ter arcos de circunferência. Então o primeiro ponto na origem aqui é o ponto 0, 0. O capacitor, pessoal, eu coloquei aqui 50 milímetros, o primeiro ponto da placa do capacitor, 50 milímetros acima da origem. A segunda placa do capacitor, 1 milímetro acima desse ponto, então está na coordenada 51 milímetros do Y. E para manter a mesma distância aqui da placa de baixo, do domínio, do limite do domínio, aqui na placa de cima, também para o limite do domínio, então eu coloquei esse ponto aqui na coordenada 101 do eixo Y. Então nós temos 50 milímetros entre a placa de baixo e a origem do sistema, 50 milímetros entre a placa de cima e o limite superior aqui do domínio, e 1 milímetro entre as placas. Tá? Qual é o comprimento aqui dessas placas? 10 milímetros. Né? Por isso que eu coloquei esse ponto em 10 e 50, né? 50 de altura, 10 no eixo X, na horizontal, e o ponto de cima, 10 e 51, então 1 milímetro mais alto. Já os limites aqui no lado direito do domínio, né, estão em 60 e 101, então o limite do nosso domínio aqui tem 60 milímetros, né, de largura, 101 de altura, e no ponto aqui de baixo, 60 e 0. Tá? Então esse ponto aqui, 60 milímetros de largura, né, e 0 de altura para o ponto especificamente. Pessoal, a gente vai ter que desenhar segmentos de reta aqui em todo o entorno, né, definindo o domínio. Então, de 0, 0 a 0,50, de 0,50 a 0,51, 0,51 a 0,101 e assim sucessivamente. Tá? Depois a gente vai ter que desenhar dois segmentos de reta representando as placas do capacitor. Então, de 0,51 a 10,51 e de 0,50 a 10,50. Observem que a placa do capacitor aqui tem 10 milímetros. Ok, pessoal? 10 milímetros de largura. Bom, eu vou agora para o ambiente do FEM, então. A gente vai criar uma nova simulação do tipo eletrostática. Vamos configurar a simulação, precisão da simulação. E vamos montar, então, essa geometria aqui lá para simular. Tá? Então, vou mudar de ambiente aqui agora. Bom, pessoal, se vocês estão com o FEM aberto, vocês enxergam essa tela vazia aqui, né? A gente não criou ainda nenhum problema para ser simulado. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser ir no menu File, New, ou clica Ctrl N, tá? O atalho aí no teclado Ctrl N,
E o problema que a gente vai selecionar aqui é um problema eletrostático. Então, é a segunda opção aí. Tá? Electrostatics Problem. Deem um OK. E agora sim a gente vai cair no ambiente CAD aqui de desenho do FEM. Tá? É uma revisão rápida aqui da barra de ferramentas, né, que a gente vai utilizar. Basicamente a gente vai usar a operação, o botão nós e o botão segmentos. Segmentos de linha reta, né? Esse botão de arco a gente não vai utilizar nesse problema. A gente vai usar esse botãozinho verde aqui, Labels, né, que é para definir o material que vai preencher o espaço. Depois que todo o nosso problema estiver desenhado, a gente vai gerar a malha de elementos finitos, botãozinho amarelo, botãozinho da engrenagem, rodar o método de elementos finitos e o botãozinho do óculos, visualizar os resultados. Tá? Então, uma revisão rápida aí das ferramentas, da barra de ferramentas do FEM. Tá? Então, selecionando o primeiro botão aí, de nós, a gente vai começar a entrar com as coordenadas dos pontos. Eu vou fazer bem devagar para que vocês vão entrando com as coordenadas junto comigo. Caso vocês digitem um ponto errado, né, só lembrando, ó, digitaram um ponto errado, não tem problema, deixem o ponto lá, digitem o ponto certo e depois quando a gente visualizar todo o problema, né, quando a gente der um zoom out aí para enxergar todo o problema, aí vocês clicam com o botão direito em cima daquele ponto lá que vocês erraram, selecionam ele e deem um delete. Tá? Então vamos lá, para entrar com as coordenadas precisa dos pontos, como nós faremos? Tecla em Tab, aí vai aparecer aqui, ó, coordenada X e coordenada Y. Observem, pessoal, que não é mais coordenada R, né, e coordenada Z. Depois a gente vai lá naquele menu, visualizar as configurações, mas como a gente não alterou o problema de planar para axis simétrico, tá? Então, por default, o FEM vem com problema planar. Então, eixo X e eixo Y. Y vertical, X horizontal. Ok? Nosso primeiro ponto, 0 e 0. Tá? Então, entrem com o primeiro ponto, 0 e 0. O segundo ponto, tecla em Tab de novo, 0 e 50. Tá? Então, 0 do X, 50 do Y. Esse ponto provavelmente não apareça na tela. Tá? Quando a gente ajustar o zoom, depois eles vão aparecer. Então, 0 e 50. O terceiro ponto é 0 e 51. Tá? Então, 0 para o X, 51 para o Y. Ok. O quarto ponto é 0 e 101. Então, 0 do X e 101 do Y. Ok? Esse foi o quarto ponto. O quinto ponto é 0 e 60. Então, perdão, não é 0 e 60. Vamos botar o ponto lá de cima. É 60 e 101. Tá? Então, se vocês digitaram errado aí, corrijam. Tá? 60 no X, 101 no Y. É o ponto lá em cima à direita do limite do domínio. Ok? 60 e 101. O sexto ponto é 60 e 0. Então, 60 do X e 0 do Y. Nós estamos fechando o domínio à direita embaixo. Ok? Então, 60 e 0. E agora faltam os dois pontos que determinam, né, o tamanho das placas do capacitor. Então, o próximo ponto é
10 e 50, 10 do x e 50 do y, tá? E o próximo ponto e último é 10 e 51. Então, 10 do x e 51 do y. Tá? Para visualizar todos os pontos que foram inseridos, basta ir no menu View e clicar em Natural. Terceira opção, View Natural. Bom, se vocês conseguiram desenhar todos os pontos, aí eu vou até dar um zoom out aqui para que fique mais fácil de vocês verem. Se vocês conseguiram desenhar todos os pontos, então vocês vão ter essa configuração aqui, ó. Um retângulo, né, no entorno, que é o limite do domínio de simulação, e aqui no meio, bem próximos uns dos outros, os pontos em que nós desenhamos as placas do capacitor. Tá? O que nós vamos fazer agora, pessoal? Antes de fazer as linhas conectando esses pontos, vamos formalizar para o FEM qual é a profundidade da nossa simulação. Tá? E quais são as unidades que a gente está trabalhando. Observem que a gente não disse ainda se nós estamos em metros, nós estamos em milímetros, nós estamos em polegadas. Tá? E nós não informamos também que a profundidade da placa do capacitor é de 20 milímetros. Lembrem, o FEM faz a simulação em 2 dimensões, mas ele permite que a gente informe a profundidade. Então, vamos em Problem, cliquem aqui no quarto menu, Problem, vai abrir essa janela aqui, ó, Problem Definition. Aqui onde diz Problem Type, não precisa mudar. O nosso problema ele é planar, tá? Eu não sei se vocês se recordam, mas na última aula nós fizemos uma simulação do tipo Axisymmetric, né? Em que a esfera circundava o eixo de simetria. No nosso caso aqui, problema planar, o capacitor ele não circunda o eixo de simetria, mas ele é espelhado para o lado esquerdo do eixo de simetria. Tá? Então, problema planar. Unidades, pessoal, aqui onde diz length e units. Coloquem milímetros. Tá? Milímetros. A profundidade, onde diz aqui depth, coloquem 20. Então, o nosso capacitor ele tem 20 milímetros de profundidade. No nosso desenho aqui ele tem 10 milímetros de largura, porque lembrem, ele está espelhado com relação ao eixo Y. E ele tem 20 milímetros de profundidade. Precisão e ângulo, vocês podem deixar as configurações default aqui, mas dá para diminuir, por exemplo, esse número aqui do Solver Precision para aumentar a precisão dos cálculos. No nosso caso aqui a gente não tem ângulos, né? A gente não vai desenhar arcos, então não precisa mudar essa configuração. Então, planar, milímetros, 20 de profundidade e o resto deixem o default. Tem um OK? Beleza. O que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai pegar a ferramenta de arco, não. A gente vai pegar a ferramenta de segmento de reta, que é a segunda ferramenta, e nós vamos interligar todos esses pontos. Então eu vou dar um zoom aqui de novo, tá, para enxergar aqui o problema. E olha só, vou clicar nesse ponto aqui de baixo, ele vai ficar vermelho. Vou clicar aqui no primeiro ponto do capacitor, fechei. Vou clicar no primeiro ponto do capacitor e no segundo ponto do capacitor, fechei. Tem que fechar aqui, ó, pessoal, chamando a atenção de vocês, ó. Tem que fechar a conexão entre os dois pontos aqui do capacitor no lado esquerdo. No lado direito, não, tá? No lado esquerdo, sim. Por quê? Porque esses pontos aqui são coincidentes com o limite do domínio. Se a gente não fechar esses dois pontos aqui, nós não vamos conseguir preencher um espaço aqui fechado, né, com ar. O ar escaparia aqui
né, por essa frestinha que nós deixamos. Então, vou conectar os demais pontos. O processo aí de clicar num ponto e clicar no outro. Primeiro, eu delimitei aqui o domínio, então desenhei aqui o retângulo, né, delimitando o domínio. E agora eu vou desenhar as placas do capacitor. Então, vou desenhar a placa de baixo e vou desenhar a placa de cima. Não fechem o capacitor aqui nos pontinhos da direita, porque o ar tem que entrar no meio das placas, tá? Se vocês fecharem aqui, pode fechar? Pode. Aí, nesse caso, vocês vão ter que definir que dentro do capacitor aqui também tem ar. Ou o material que vocês quiserem. Então, isso responde à pergunta que o colega fez, né? Posso colocar outro dielétrico aqui no meio das placas do capacitor? Pode. Basta fechar aqui o capacitor, então vocês fecham esse retângulo, né, que representa o capacitor, e aqui no meio vocês colocam o material que vocês quiserem, tá? Eu vou dar um zoom aqui só no capacitor para mostrar para vocês, né, como foi feita a conexão entre os pontos, ó. Então, aqui no lado esquerdo eu fechei o capacitor, tá? Porque aqui nós temos o eixo de simetria. E aqui no lado direito eu deixei aberto para que o ar que nós colocarmos preenchendo o espaço possa entrar entre as placas do capacitor e sirva de dielétrico para esse capacitor. Ok? Então, vou voltar aqui para o View Natural para enxergar todo o problema. Nós precisamos definir basicamente aqui duas coisas, tá? O material que preenche o espaço, que é ar, e os condutores das placas do capacitor. É o condutor inferior e o condutor superior. Nós vamos atribuir uma diferença de potencial entre esses dois condutores. Bom, se vocês puxarem um pouquinho da memória, quando nós simulamos a esfera uniformemente carregada e nós calculamos lá o campo elétrico, né, no espaço, nós também definimos propriedades para a borda, tá? Para a borda do limite de simulação, do domínio de simulação. Nesse caso aqui, eu não vou definir limites para a borda. A gente poderia também definir, tá? Se nós quiséssemos, nós poderíamos definir aqui uma borda circular, como nós fizemos naquele caso, né, naquele problema, e definir quais são as propriedades dessa borda para que ela não influencie no resultado da simulação. Nesse caso aqui, pode até ser que a borda influencie, mas ela está bem longe do capacitor e, além disso, nós estamos interessados no campo elétrico que existe aqui entre as placas do capacitor, ó. Então, é numa região, num domínio bem pequenininho da simulação, tá? Então, o domínio global aqui da simulação ele é muito grande comparado ao domínio que a gente vai analisar, ok? Então, a borda aqui, por mais que a gente não configure ela vai exercer um impacto muito pequeno, ok? Então, primeira coisa, vamos em Properties, Materials Library, né? Então, propriedades, biblioteca de materiais. Tá? Aí aqui nós temos todos os materiais que estão cadastrados no FEM. Dá para criar outros, sem problema nenhum. Nesse caso, a gente vai usar o ar. Então, puxem aqui o primeiro material, né, que diz Air, puxem para o lado direito e adicionem aqui, então, no modelo de vocês. Tá? Então, eu puxei o ar aqui para a direita e adicionei na minha simulação. Ok? Bom, agora nós vamos atribuir esse material de preenchimento, né, que é o ar, a todo o domínio. Como que eu faço isso? O quarto botãozinho aqui, ó, da barra de ferramentas, botãozinho verde, que é o Labels, cliquem nele e cliquem em qualquer lugar aqui dentro do domínio, qualquer lugar, tá? Vai aparecer um pontinho, tá?
tá? Vazio, com nada dentro. Cliquem com o botão direito nesse pontinho, ele vai ficar vermelho, vocês selecionaram ele. Teclem espaço para entrar em propriedades. E aqui, ó, diz Block Type. Onde diz Block Type, vocês selecionem o AR, tá? Que é o material que a gente adicionou à simulação. Então, eu usei ali o botãozinho, o quarto botão, Labels. Coloquei um pontinho, entrei nas propriedades desse pontinho. E agora eu estou dizendo, né, que todo esse espaço aqui do domínio, todo esse espaço fechado, é preenchido por AR. Eu não sei se vocês lembram na última simulação, mas nós não deixamos o FEM fazer a definição do número de elementos finitos, ou melhor, o tamanho dos elementos finitos, de maneira totalmente automática, né? Nós definimos, pelo menos para ele, né, qual era o tamanho máximo dos elementos. Então a gente vai fazer isso de novo aqui. Eu vou desmarcar essa opção aqui, ó, Let Triangle Choose Mesh Size. Vou desmarcar essa opção, desmarquei esse checkbox. E aqui, onde diz Mesh Size, eu vou colocar aqui 1. Então, no meu caso aqui, eu vou definir que o tamanho máximo de cada elemento finito é 1 milímetro, o tamanho máximo. Mas eu não estou definindo o tamanho mínimo, tá? Então, o FEM vai decidir por conta própria aí qual é o tamanho mínimo dos elementos. Onde ele acha que existe um maior gradiente de campo elétrico, ele vai colocar mais elementos, como vocês vão ver. Ok? Então, Block Type Air, Mesh Size 1. Dei um OK. Beleza. O bloquinho aqui se transformou em ar. Então, tudo aqui agora está preenchido de ar. E quando nós gerarmos a malha de elementos finitos, os elementos terão no máximo 1 milímetro de comprimento. Agora a gente tem que definir as propriedades dos condutores. Ok? Então, vamos entrar de novo no menu Propriedades, né? Properties. E vamos aqui na quarta opção, Condutores, onde diz Conductors. Vai abrir essa janelinha. Nós não temos aqui nenhuma propriedade criada ainda, né? O menu suspenso aqui está vazio. Nós vamos criar uma propriedade para o condutor de baixo e uma propriedade para o condutor de cima. Então, nesse caso aqui, nós vamos criar 2 condutores, tá? Cliquem em Add Property, primeiro botão, adicionar propriedade. Vai abrir essa outra janelinha aqui. Tá? A gente já usou ela na simulação passada, né? Nós definimos a carga da esfera. Nesse caso aqui, nós não vamos definir a carga, nós vamos definir o potencial. Tá? É o potencial absoluto. Ok? Então vamos lá. O nome do primeiro condutor eu vou chamar de positivo. Então, a gente vai ter um condutor positivo, que vai ser o de cima, que vai receber cargas positivas, ou seja, vai receber o maior potencial absoluto. E o condutor de baixo, que eu vou chamar de condutor negativo, e ele vai receber o menor potencial absoluto e, por consequência, cargas negativas com relação ao positivo. Tá? Então, primeiro condutor, nome, positivo. Prescribed voltage. Vou colocar aqui 100 volts, tá? E vou dar um OK. Criei o primeiro condutor, que é o condutor de cima do capacitor. Agora eu vou repetir o procedimento para o condutor de baixo. Então, vou clicar de novo em Add Property. Aqui no nome do condutor, vou colocar negativo. Tá? Em Prescribed Voltage, eu vou colocar menos
100. Então, observem, eu não defini a carga, eu defini os potenciais absolutos. Um tem 100 volts, o outro tem menos 100 volts. Com relação a um ponto no infinito, né, atribuído zero. Né, esse é o potencial absoluto. Então, a diferença de potencial entre esses dois condutores é 200 volts. Um está com mais 100, outro está com menos 100. Diferença de potencial, 200. Tá? Criei agora, então, o condutor negativo. Então, ok. Se vocês observarem aqui no menu suspenso, ó, nós temos as duas propriedades dos condutores que foram criadas. O positivo e o negativo. Tá? Dei um ok para sair dessa definição de propriedades. E agora a gente vai atribuir essas propriedades aos condutores. Como que a gente faz isso? Eu vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Tá? Bom, aqui estão os dois condutores. Eu vou mudar aqui para a ferramenta de segmentos, que é o segundo botãozinho. Vou clicar com o botão direito do mouse no condutor de baixo. Ele ficou vermelho. Selecionei o condutor. Vou teclar espaço. Vai abrir essa janela aqui. Segment Property. E aqui onde diz InConductor, que está none, está vazio, eu vou colocar negativo. Então, o que eu fiz? Ó? Repetindo. Selecionei a ferramenta de segmentos de reta, cliquei com o botão direito no condutor de baixo, selecionei ele, teclei espaço, caí na janelinha aqui de propriedades desse segmento de reta. Aqui na opção InConductor eu selecionei o negativo. Pode ser o contrário, pode pôr o positivo embaixo? Pode, não tem problema nenhum. Tá? A ordem aqui não altera o resultado. Vou dar OK. Então o condutor de baixo aqui está definido. Vou definir agora o condutor de cima. Continuo com a ferramenta de segmento de reta selecionado. Clico com o botão direito no condutor de cima. Selecionei, ficou vermelho. Teclo espaço. Aqui onde diz InConductor, agora eu coloco o positivo. Tá? E dou OK. Beleza. Os dois condutores agora estão definidos. Tanto o negativo quanto o positivo. Lembrando, negativo menos 100 volts, positivo mais 100 volts, diferença de potencial entre eles, mais 100 menos 100, 200 volts. Tá? Então, nós estamos aplicando a esse capacitor aqui, ó, 200 volts. É como se tivesse uma fonte de tensão, aplicando uma fonte de tensão de corrente contínua, CC, aplicando 200 volts às placas do capacitor. Tá? Então, eu vou dar um View Natural aqui para enxergar todo o problema de novo. E se vocês chegaram aqui, sem problema nenhum, basta clicar no botãozinho amarelo, que é para gerar malha de elementos finitos. Antes de gerar a malha de elementos finitos, eu vou salvar a minha simulação, tá? Para evitar algum problema aí, caso trave, né, eu posso verificar qual é o problema e refazer de novo. Então, vou em File, Save. Vou salvar na área de trabalho aqui, então, nome aula, tá? Procurem não dar nenhum um nome que tenha caracteres especiais, né, que tenha acentos, tenha espaço, tenha um cedilha, um til, tá? Procurem não colocar caracteres especiais no nome do arquivo, que às vezes isso pode gerar problema também quando a gente vai rodar a simulação. Pode não ser o caso do FEM, tá? Mas alguns softwares têm esse problema. Então, fui em File, Save As, salvei na minha área de trabalho. Agora sim, vou clicar no botãozinho amarelo aqui, que gera a malha de elementos finitos. Gerou, tá? No meu caso,
foram criados 6.546 nós. Os nós são os pontinhos que unem os elementos finitos, tá? Todos triangulares, todos elementos finitos triangulares. Não sei quanto que deu no computador de vocês aí, mas provavelmente alguns obtiveram iguais ao meu e alguns obtiveram diferentes do meu. Eu vou dar um zoom aqui no capacitor, só para mostrar para vocês que o FEM muda o tamanho dos elementos finitos próximo a pontas, tá? Se vocês observarem de maneira geral aqui na figura, ó, a impressão que nós temos é que os elementos eles estão mais ou menos do mesmo tamanho. Isso não é verdade se a gente olhar aqui muito próximo do capacitor, ó. Próximo das bordas do capacitor, ó, nós temos elementos finitos menores, né? Então nós temos um número maior de elementos finitos. E por que disso, né? Porque como regra geral, tá? Quando a gente tem um material condutor ou um isolante não perfeito, carregado eletricamente, as cargas elas tendem a se acumular mais nas pontas. Nesse caso aqui a gente vai assumir uma distribuição homogênea de carga, tá? Na placa. Mas na vida real elas tendem a se acumular mais em pontas, né? Então aqui a gente tem um canto vivo, ó. Lembrem, né? Isso aqui é um retângulo. Na verdade é um quadrado, né? Mas a gente desenhou só a metade, então ele fica um retângulo. E o retângulo tem cantos vivos, tá? Então nesses cantos vivos as cargas tendem a se acumular mais. E o campo elétrico aqui também tende a ficar com uma distribuição não homogênea, né? Não como a que nós temos entre as placas do capacitor, que o campo elétrico tende a apontar para tudo quanto é lado. Então o FEM, sabendo disso, cria mais elementos finitos de maneira automática aqui perto dos cantinhos, né, da simulação. No restante da simulação, se vocês olharem, ó, os elementos têm um tamanho parecido, uns um pouco maior, uns um pouco menor, mas de maneira geral, né, todos bem maiores quando comparados a esses elementos que foram criados aqui pertinho da borda, tá? E o tamanho deles respeita aquele tamanho máximo que nós definimos, de 1 milímetro, ok? Então vou dar um View Natural aqui de novo para enxergar toda a minha simulação. Vou rodar agora o método de elementos finitos. Então é só clicar na engrenagem. É muito rápido, tá? Ó, menos de 1 segundo. Clicou na engrenagem, ele rodou a simulação. Se ficar travado no computador de vocês, ou se demorar muito, né, significa que algum parâmetro aí foi configurado de maneira errada, tá? Após ter rodado então o método de elementos finitos, a gente vai visualizar os resultados. Para visualizar os resultados, basta clicar aqui no botãozinho do óculos, tá? View Results. Clica aqui, ele vem para esse outro ambiente em que ele apresenta um gráfico de densidade, tá? Nesse caso aqui, ele está representando a densidade, né, ou seja, a intensidade do potencial elétrico. Se vocês olharem aqui no lado direito, onde eu tenho a escala, né, ele está informando, ó, density plot, volts. Se vocês olharem a escala inferior aqui, onde nós temos a cor ciano, é menos 100 volts. Ó, o ciano está perto da placa inferior do capacitor, ó, menos 100 volts. E a cor magenta, aqui na escala superior, nós temos, ó, 100 volts. 1 vezes 10 na 2, né? 100 volts. Se vocês olharem na figura, o magenta está próximo da placa de cima, que é a placa que a gente definiu com 100 volts, tá? Eu vou mudar esse gráfico de densidade. Eu não quero ver a densidade do potencial, eu quero ver a densidade do campo elétrico, ok? Como que eu faço para ver a densidade do campo elétrico?
basta vir aqui em View, Density Plot, tá? Então, o quarto menu aqui, ó, View, primeira opção, Density Plot. Ele vai abrir essa janelinha aqui de diálogo. O que ele quer, o que nós desejamos que seja plotado? O potencial? Não. Eu quero que seja plotado a intensidade do campo elétrico. Né? Então, o módulo de E, ou como diz aqui, Field Intensity. Né? Então, intensidade do campo. Então, eu entrei ali no menu View, Density Plot, e vou escolher Field Intensity, E. Tá? Ele vai definir aqui as escalas de maneira automática. Se a gente quiser, a gente pode mudar, mas por enquanto eu vou deixar de maneira automática. E vou dar um OK. Bom, a figura mudou bastante. Tá? O que a gente vê aqui? Ó? Que nessa área em ciano, todo esse espaço aqui, todo o domínio, praticamente todo o domínio de simulação, nós temos um campo elétrico, né, em volt por metro, ó, bem fraco, menor aqui que 0,7. Tá? Já aqui entre as placas do capacitor, ó, nós temos uma cor aqui, não sei exatamente que cor que é essa, tá? Aqui na escala, parece ser um laranja, né? Então aqui na faixa de 2 vezes 10 na 5 volt por metro. Então aqui entre as placas o campo elétrico ele é bem intenso, diferente aqui do ambiente externo. Eu vou dar um zoom bem aqui no capacitor para a gente visualizar como é o campo elétrico entre as placas e na borda da placa do capacitor. Tá? Então vou pegar a ferramenta de zoom aqui, ó, essa aqui que tem uma lupinha com um retângulo tracejado, né? E vou dar um zoom aqui no capacitor. Tá? Aqui nós temos então o capacitor. Ó. O que a gente observa, pessoal? Que entre as placas do capacitor, o campo elétrico ele é constante, ou seja, é sempre a mesma cor, sempre a mesma cor. Isso significa que o campo elétrico é constante. Tá? Onde que ele deixa de ser constante? Quando a gente se aproxima aqui das bordas do capacitor. Ó. Então, como eu disse para vocês, aqui nas bordas ó, nós temos um campo elétrico mais irregular. Inclusive até bem na borda ali, ó, mais intenso. Né? Ele chega no limite superior aqui da escala. Ó. 2,7 vezes 10 na 5, tá? Volt por metro. E a gente observa que existe ainda um campo elétrico aqui por fora. Ó. Né? Nós temos umas corzinhas suaves aqui sobrepostas ao ciano, ó, o que significa que nós temos campo elétrico aqui na parte externa do capacitor também, próximo à borda do capacitor. Então, esse aqui é o efeito de borda que nós desconsideramos na dedução da equação teórica. Na simulação, o efeito de borda aparece, tá? Porque o capacitor aqui ele não é ideal na simulação. Na dedução que nós fizemos, o capacitor era ideal. Esse efeito de borda aqui muda o valor da capacitância? Sim, muda. Muda o valor da capacitância. Muda muito? Depende, tá? Quanto mais próximo forem as placas do capacitor, comparado, né, ao tamanho do capacitor, mais irrelevante se torna o efeito de borda. Tanto que nós aproximamos, né, na aula, na dedução, que o capacitor tinha placas infinitas, ou seja, que a dimensão da placa era muito grande se comparada à distância entre as placas. Então a gente podia desconsiderar o efeito de borda. Hoje a gente vai comparar então o valor teórico com o valor simulado e vamos ver qual é o erro então que esse efeito de borda aqui principalmente, né? Existem outros erros associados à simulação também, né? Com relação à precisão da simulação, número de elementos finitos que foi definido, tamanho dos elementos finitos, né? Mas esse efeito aqui particularmente, ó, ele vai introduzir uma diferença entre o valor teórico e o valor simulado, tá?
que mais que eu posso exibir aqui, pessoal? Se vocês forem no menu View, de novo aqui, ó, no menu View, a segunda opção aqui, ó, diz Contour Plot, tá? Então, um gráfico de contornos. Então, no menu View, Contour Plot. E o que eu vou habilitar aqui no Contour Plot? Eu vou habilitar essa primeira opção aqui, ó, mostrar linhas equipotenciais, Show Equipotential Lines, tá? Bom, número de contornos. Coloquem um número aí entre 10 e 20, tá? Então, por exemplo, vou botar 20. 20 linhas equipotenciais, tá? Aí ele pede aqui também quais são os limites inferior e superior dessas linhas equipotenciais, né? Quantos volts a menor linha, quantos volts a maior linha. Veio por padrão aqui para mim, ele já identificou na figura, né? Menos 100 para o limite inferior e 100, mais 100, né? Para o limite superior. Se isso aqui não veio automático para vocês, coloquem aí menos 100 e 100, tá? Menos 100 para o lower bound e mais 100 para o upper bound. E deem um OK. Beleza. O que o FEM desenhou aqui, pessoal? Ele desenhou as linhas equipotenciais. Ou seja, sobre essas linhas, o potencial é o mesmo. Eu vou dar mais um aqui para mostrar para vocês, tá? Vou pegar só essa partezinha aqui do capacitor, ó. Então, olhando só essa parte aqui do capacitor, tá? O que significa, ó? Nessa linha aqui de baixo, nós temos menos 100 volts. Na linha aqui de cima, nós temos mais 100 volts. E dentro dessas linhas, sobre essas linhas entre as placas do capacitor, o potencial vai variando linearmente. De menos 100 a mais 100. Como que eu sei que é linear a variação, né? Porque as linhas estão bem paralelas umas das outras, ó. Então, se vocês ficarem, né, supondo que fosse possível, encostar o dedo numa linha e encostar o dedo noutra linha, vocês seriam submetidos a uma diferença de potencial, né? Na linha aqui de baixo e na linha lá de cima, essa diferença de potencial seria de 200 volts. Teria que fazer uma conta aqui, né? 200 volts dividido por 20 linhas, fazendo uma continha aqui. 200 volts dividido por 20 linhas, dá 10 volts por linha, tá? Então, cada uma dessas linhas aqui, ó, representa uma variação de 10 volts. Se eu sair de menos 100, a próxima linha é menos 90, a próxima é menos 80, e assim vai indo até eu chegar aqui em 80, 90, 100, tá? Vocês observam que as linhas equipotenciais, elas já começam a se curvar aqui do lado de fora do capacitor, né? Mas o que nos interessa é aqui na parte de dentro do capacitor. Como as linhas são bem paralelas entre si, isso significa, né, que o campo elétrico ele é perpendicular às linhas, ele está indo perpendicularmente de uma placa a outra. Afinal de contas, o campo elétrico é o gradiente da diferença de potencial. E o gradiente me dá um vetor que é perpendicular à linha ou à superfície equipotencial, tá? Então, aqui nós estamos vendo as linhas equipotenciais. Bom, mas o que nós estamos interessados mesmo é em descobrir, né, qual é o valor da capacitância desse capacitor. Como que a gente faz isso, pessoal? A gente tem que ver quais são as propriedades dos condutores. Nas propriedades dos condutores, a gente vai descobrir qual é a carga elétrica que foi armazenada nas placas. Lembrem-se, né? O que nos interessa é a carga em uma das placas, a diferença de potencial entre as placas, que é 200 volts, e lembrem-se ainda que a carga elétrica tem que ser multiplicada por 2, porque essa carga elétrica se acumulou só em metade da placa do capacitor. Nós temos a outra metade ainda que não aparece aqui nessa simulação devido à simetria do problema, né? Nós passamos o eixo Y exatamente no meio do capacitor, tá? Então, como que a gente faz, pessoal?
Entrem aqui em View, de novo, tá? E tem uma opção aqui, ó, bem aqui embaixo, ó, que diz propriedades dos condutores, Conductor Props, tá? Cliquem nessa opção aí, no menu. Vai abrir, então, essa janela, tá? E aqui tem o nome do condutor. A gente pode escolher no menu suspenso, positivo ou negativo. Não faz diferença, tá? O positivo, ó, tensão 100 volts, carga 3,9 vezes 10 na menos 10 coulomb. Ok? Se vocês olharem o negativo, menos 100 volts, menos 3,9 vezes 10 na menos 10 coulomb. Então, essa é a carga que a gente vai usar lá na equação do cálculo da capacitância. Ok? Então, vamos lá. Eu vou pegar a informação aqui do condutor positivo. Ó. Eu vou copiar essa informação aqui, ó, 3,9, expoente menos 10. E vou para um ambiente matemático, então, pode ser o MATLAB, pode ser o Octave, para calcular a capacitância desse capacitor. Tá? Então, vou copiar essa informação, dei um Ctrl C aqui, e vou para o meu ambiente matemático, e vou definir aqui, então, ó, que a carga é igual, Ctrl V, 3,9 vezes 10 na menos 10, e lembrem-se, eu vou multiplicar por 2. Por quê? Porque essa placa, na verdade, é só metade do capacitor, né? Que nós representamos no FEM é só metade do capacitor. Então, dobrando a área, dobra a quantidade de carga que pode ser armazenada. Ok? Bom, definir o quê? A diferença de potencial, só para deixar bem explícito aqui, né? A diferença de potencial é o potencial da placa de cima menos o potencial da placa de baixo. Perdão, aqui é 100 menos 100. Isso, obviamente, vai dar 200 volts. Tá? Vou deixar definido aqui, então, essa diferença de potencial entre as placas do capacitor. E agora, usando a definição, eu vou calcular a capacitância. Deixa eu só botar o formato de engenharia aqui. Tá? E agora sim, C é igual a Q dividido por V. Essa é a definição de capacitância do capacitor. Então, deu 3,9 vezes 10 na menos 12. Tá? Ou seja, deu 3,9 picofarad. 3,9 picofarad. É a capacitância usual aí que a gente encontra, né, em capacitores cerâmicos. Os capacitores cerâmicos, aqueles que parecem uma lentilha, né, a capacitância deles varia na faixa aí do picofarad ao nanofarad. Tá? Eles ficam nessa faixa. É muito comum em capacitores na faixa do pico. Ok? Eles são só duas plaquinhas em paralelo separadas por um material cerâmico. Bom, o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou calcular a capacitância teórica do capacitor, usando a equação da capacitância que nós deduzimos. Então, eu vou fazer aqui C teórico, vou chamar aqui C teórico, é igual. Qual é a equação teórica? É permissividade vezes a área dividido pela distância. Qual é a permissividade? Vou colocar entre parênteses aqui, ó. É 8,854 expoente menos 12, vezes 10 na menos 12. Tá? Essa é a permissividade. Lembrem-se, essa é a permissividade do espaço livre. Como nós estamos com ar, né, a gente usa a mesma permissividade porque o ar tem propriedades elétricas muito próximas do espaço livre.
não é exatamente igual, mas sei lá, daria um erro aí lá na sexta, sétima casa. Tá? Então não precisa mudar, a gente pode usar do espaço livre. Vezes a área. Quanto que é a área? É 20 milímetros ao quadrado, né? Nós temos 20 milímetros de frente e 20 milímetros de profundidade. Então, 20 expoente menos 3, 20 vezes 10 na menos 3 ao quadrado, tá? 20 milímetros vezes 20 milímetros. Quando eu já escrevi aqui na menos 3, né, eu já passei para o SI. 20 vezes 10 na menos 3 metros, tá? Dividido pela distância. Qual é a distância entre as placas? É 1 milímetro. Então, 1 e menos 3. 1 vezes 10 na menos 3. Ok? Então, calculando a capacitância teórica, nós obtivemos aí 3,5 vezes 10 na menos 12. 3,5 picofarad. Ok? Esse número de baixo aqui tem que dar igual para todos nós, né? Nós estamos usando a equação da capacitância teórica. Esse número de cima aqui pode ser que tenha dado diferente, um pouco diferente no computador de vocês, porque a gente já percebeu ali que o número de elementos finitos foi diferente. Tá? O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou calcular o erro, tá? Tomando como referência o valor teórico. Então vamos lá. O erro vai ser igual. Quando eu digo tomar como referência, é para o valor que eu vou normalizar. Tá? Eu vou dividir pelo valor teórico. Então, eu vou pegar aqui o C que nós medimos no FEM, menos o C teórico. Aqui pode ser ao contrário, tá? Não tem problema nenhum. Eu só vou acabar descobrindo se a capacitância simulada é maior ou é menor que o teórico. Tá? Essa ordem só vai me dizer isso. Vou normalizar para o C teórico e vou multiplicar por 100 o resultado. Então, observem, ó, o erro que eu obtive foi de mais 10%, mais 10,2%. O que significa isso? Que a capacitância simulada deu 10% maior que a teórica. Eu chamei de erro, tá? Mas não é exatamente um erro, né? Porque nesse caso a gente tem uma diferença construtiva entre o capacitor teórico e o capacitor simulado. Que diferença construtiva é essa? O efeito das bordas. Né? O nosso capacitor teórico não tinha bordas, né? Era uma placa infinita. Então, construtivamente, ele era diferente. Né? Então, isso justifica, de certa maneira, a diferença no valor da capacitância calculada. Então, não é necessariamente um erro de simulação. Tá? Talvez esteja associado ao erro da consideração que nós fizemos para deduzir a equação teórica. Tá? De qualquer forma, esse valor aí de 10% de erro é um valor bem aceitável, tá, para uma simulação em elementos finitos.